Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2020, no meio da pandemia, em Londres, e é realmente muito perturbador o que aconteceu com essas irmãs. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos que ainda são de mistério, já se inscreve aqui nesse canal, deixa um like nesse vídeo e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Biba Henry, de 46 anos, morava em Wembley, noroeste de Londres, e era assistente social no Conselho de Buckinghamshire. Descrita por sua família como uma defensora apaixonada pela proteção de crianças e famílias vulneráveis. A irmã de Biba, Nicole Smallman, era uma fotógrafa freelancer de 27 anos que morava em Harrow, noroeste de Londres, que se formou na Universidade de Westminster. Artista talentosa, ela era apaixonada pelo seu trabalho em documentários e teatro. Ela também era uma cantora e atriz e tinha uma voz encantadora. As duas eram filhas de Mina Smallman, a primeira arquidiácono da Igreja da Inglaterra de origem negra e minoritária. Biba era filha de Mina de seu primeiro casamento com Herman Henry, um ex-boxeador. Eles também têm outra filha, Monique, que atualmente está morando na Holanda. Mina teve Nick no seu segundo casamento, com o marido Chris Smallman. O casal permanece junto até hoje e moram em Ramsgate. Eles estão casados há 30 anos. Por mais que as duas irmãs tivessem uma grande diferença de idade, elas eram muito próximas, frequentemente participando de eventos sociais juntas e frequentando os mesmos grupos de amizade. Em junho de 2020, o aniversário de Biba estava se aproximando, mas ela não poderia comemorar da forma que gostaria, pois foi durante a pandemia do Covid e havia muitas restrições. Com isso, as duas decidiram marcar uma pequena reunião e passariam a noite com seus amigos mais próximos em um grande espaço aberto. Com algumas restrições ainda em vigor, a dupla estava animada para finalmente ver os rostos de seus amigos depois de meses de reclusão longe deles. Eles decidiram fazer um piquenique no French Country Park, em Wembley. O aniversário de Biba foi marcado para 6 de junho daquele ano, e a dupla combinou de se encontrar com seus amigos por volta das 8 horas da noite. Pouco antes das 7h30, Biba e Nicole foram filmadas por câmeras de segurança em uma loja comprando alimentos e bebidas para a festa. Um pouco depois, às 7h39, elas foram filmadas mais uma vez, agora entrando no parque com várias sacolas nas mãos. Como elas foram as primeiras a chegar, ficaram organizando ali o local, colocando almofadas, cobertores, tudo para ser algo bem divertido. Então, logo depois, os amigos chegaram, eles ficaram comendo, escutando música, dançando e se divertindo bastante. Por volta das 11h45, o último convidado foi embora, mas as irmãs decidiram ficar mais um tempo no local. Elas tiraram fotos e se divertiram mais um pouco. O namorado de Nicole, Adam Stone, não pôde comparecer à festa, mas ela enviou uma mensagem para ele às 1h30 da manhã, dizendo que logo voltaria para casa. As imagens finais registradas pelos celulares das duas mostram elas se divertindo com algumas luzes. Pouco mais de uma hora depois, às 2h30, todas as ligações que Biba e Nicole receberam não foram atendidas e nem as mensagens respondidas. No dia seguinte, a mãe, a Mina, mandou algumas mensagens para as filhas para saber como foi o evento, como foi o aniversário, se tinha dado tudo certo, se divertiram, mas as duas não responderam. Foi nesse momento que o Adam, o namorado da Nicole, falou com a mãe das meninas e disse o que tinha acontecido, que conversou com a Nicole, mas ela simplesmente parou de responder. E nesse momento ele estava bem preocupado e acreditou que alguma coisa tivesse acontecido, porque não fazia sentido ela simplesmente parar de responder. Foi então que a mãe decidiu ir até a polícia, contar o que tinha acontecido com suas filhas, mas de início a polícia não se preocupou muito e não tratou o caso das duas com urgência. Adam decidiu que era hora de fazer uma busca sem a polícia. Ele conversou com os pais de sua namorada e eles se juntaram às buscas. Eles chegaram no parque e se dividiram, chamando pelas mulheres. Adam tropeçou em um par de óculos de sol que pertencia à sua namorada. Ele decidiu não tocar no óculos, pois acreditou que poderia se tratar de uma evidência.
Um pouco depois, o pai de Adam, que também participou das buscas, encontrou uma faca escondida no meio do mato. Adam encontrou um par de sapatos e, em seguida, encontrou o corpo de sua namorada e de sua irmã. Um pouco depois, à 1h da tarde, a polícia foi chamada ao local e as duas irmãs foram declaradas mortas. Biba recebeu 8 ferimentos, mas não teve ferimentos de defesa, sugerindo que ela foi pega de surpresa e foi rapidamente dominada. Já sua irmã foi atacada 28 vezes. Ela teve ferimentos de defesa, mostrando que lutou contra o seu agressor. A polícia iniciou as investigações, mas no início eles não tinham muitas pistas. 23 dias depois, em 30 de junho, o DNA encontrado no corpo das mulheres deu uma correspondência para um jovem chamado Daniel Hussein. Daniel Hussein foi descrito como solitário que regularmente vagava pelas ruas sem destino. Seu pai estava preocupado que seu filho tivesse entrado na turma errada. Em outubro de 2017, Daniel, então com 15 anos, foi encaminhado para o programa de combate ao extremismo do governo, através da indicação de sua escola. Isso estava relacionado ao material que ele havia acessado nos computadores da escola, incluindo propaganda de extrema-direita. Ele foi dispensado do programa em 2018. A batida na casa de Daniel Hussein aconteceu quase um mês depois que os corpos das irmãs foram descobertos. Pouco depois da 1 da manhã de 1º de julho, a polícia quebrou a porta da casa da família em um tranquilo beco sem saída em Blackheath, sudeste de Londres, para prender Daniel Hussein. Depois de revistar seu quarto, eles se depararam com um contrato que Daniel havia feito, concordando em cometer o assassinato, junto com os bilhetes da loteria que ele havia comprado, acreditando que um demônio que ele havia contratado permitiria que ele ganhasse o prêmio em dinheiro. Então ele confessou aos policiais que fez um pacto com o demônio. Em um contrato no qual Daniel assinou seu nome com o próprio sangue, era possível ler que ele prometeu que construiria um templo para o demônio, além de oferecer 6 sacrifícios femininos a cada 6 meses, e em troca ele receberia recompensas frutíferas, incluindo ganhar o prêmio da loteria e nunca ser suspeito ou pego por qualquer crime que cometeu. Após sua prisão, a polícia revistou o seu tablet e também seu notebook. Além de usar fóruns para discutir sobre feitiços e poções ligadas ao satanismo, os oficiais também descobriram que Daniel passou um tempo pesquisando sobre a extrema-direita, algo que ele já tinha feito no passado. Em seu quarto também foi encontrado, perto do contrato, uma carta manuscrita prometendo oferecer um pouco de sangue em troca de fazer uma garota de sua escola se apaixonar profundamente por ele. A nota assinada por Daniel pediu que essa garota acreditasse e visse que ele era único para ela, e que ele seria mais atraente para as mulheres. A polícia descobriu que na noite do crime, Daniel, que estava com 19 anos, havia deixado a casa de seus pais em Blackheath e viajou cerca de 48 quilômetros para Colindale, onde foi capturado por uma câmera de segurança dentro de um supermercado comprando uma faca. Daniel partiu naquela noite para encontrar uma mulher para cometer o crime. Seu profundo interesse pela adoração satânica o levou a acreditar que havia feito um pacto com um demônio e que seus desejos mais fortes seriam atendidos, se cumprisse sua promessa. Infelizmente, ele cruzou o caminho com Biba e Nicole e decidiu tirar a vida das duas ao mesmo tempo. O que impediu Daniel de atacar mais mulheres naquela noite foi um corte profundo na mão direita que exigiu que ele tomasse pontos. Foi sofrido durante o ataque contra as irmãs. Foi esse corte e também o DNA deixado no local que ajudaram a polícia a rastreá-lo. Daniel Hussein foi preso e acusado de 2 acusações de assassinato. Ele disse à polícia que tinha síndrome de Asperger e problemas de memória, mas se recusou a responder a qualquer pergunta. Daniel não prestou depoimento durante o julgamento, mas negou ser a pessoa que cometeu os assassinatos. Algo bem chocante que a polícia encontrou nesse caso. Ao olharem as últimas fotos ali que as garotas tiraram com seus celulares, eles viram que na última foto, uma delas parecia que estava olhando para o lado, mostrando talvez que ela tivesse visto o Daniel se aproximando. Imagens da câmera de segurança feitas no dia 6 de junho mostram Daniel voltando para casa sem calças e com um casaco enrolado na cintura para cobrir os respingos de sangue de suas vítimas. O julgamento começou em 9 de junho de 2021. O procurador
Oliver Glasgow disse ao júri. Dado o peso das evidências contra ele, apenas alguém que realmente acredita que um acordo com um demônio funcionará poderia se recusar a aceitar qualquer aspecto do caso contra ele. É difícil imaginar que qualquer um poderia fazer a outro ser humano o que este réu fez a Biba e Nicole, mas ter planejado, preparado e executado com tal egoísmo implacável é verdadeiramente aterrorizante. Ele não se importa com o que tinha que fazer para conseguir o que queria, e essas duas mulheres nada mais eram do que um meio para um fim muito perturbador. Daniel Hussein foi condenado por ambos os assassinatos em 6 de julho de 2021. Em outubro do mesmo ano, a juíza o condenou à prisão perpétua, com pena mínima de 35 anos. Ela disse a Daniel: "Você cometeu esses ataques cruéis. Você fez isso para... Você fez isso por dinheiro e uma busca equivocada de poder. Este foi um curso de conduta calculado e deliberado, planejado e executado com precisão. Bizarro, embora seja um demônio pode parecer para os outros, esta era o seu sistema de crença, seu próprio compromisso com o assassinato de mulheres inocentes. Ele será elegível para a liberdade condicional em 20 de julho de 2055. A juíza disse que não poderia dar uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, porque Daniel tinha menos de 21 anos. Ele tinha completado 18 anos apenas 3 semanas antes de cometer o crime. No mês seguinte ao crime, 2 policiais, o policial Dennis Jeffer, de 48 anos, e o policial Jamie Lewis, de 33, foram acusados de má conduta por compartilhar fotos inapropriadas da cena do crime, causando sofrimento à família e ao público em geral. O Escritório Independente da Conduta Policial abriu um inquérito sobre o comportamento desses policiais. As imagens foram compartilhadas em um grupo do WhatsApp e outros 6 policiais foram investigados por não contestar ou denunciar isso. Em dezembro de 2021, os 2 policiais foram condenados a 2 anos e 9 meses de prisão cada. Desde então, eles disseram que estão arrependidos pela dor que causaram. Mina Smallman, a mãe das vítimas, disse em uma declaração de impacto da vítima: "Isso me fez pensar nos linchamentos no extremo sul dos Estados Unidos, onde você veria rostos sorridentes ao redor de um cadáver. Aqueles policiais se sentiram tão seguros, tão intocáveis, que achavam que iriam tirar as fotos com nossas filhas sem vida. Aqueles policiais desumanizaram nossas crianças." Desde então, Mina tem trabalhado para aumentar a conscientização sobre a má conduta da polícia e as falhas na investigação das mortes de suas filhas. Ela disse que o racismo garantiu que a cobertura das mortes dessas mulheres negras fosse diferente de casos semelhantes de assassinatos de mulheres brancas. Mina afirma que a polícia não se importou com as irmãs desaparecidas antes de os corpos serem encontrados, porque uma delas era uma mulher negra que morava em um conjunto habitacional. A polícia pediu desculpas à mãe, família e amigos das irmãs. "Lamentamos muito a forma como respondemos. Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com Mina Smallman e a família e amigos de Nicole e Biba por sua trágica perda. O nível de serviço que prestamos estava abaixo do padrão que deveria ter sido e, sem dúvida, agravou a angústia sentida por seus entes queridos. E lamentamos as ações verdadeiramente desprezíveis dos 2 policiais que foram condenados depois. Eles estão na prisão por causa disso. Melhorar a cultura e os padrões dentro da polícia é uma prioridade para nós, pois buscamos reconstruir a confiança dos londrinos em seu serviço policial." Mina falou sobre Daniel após sua condenação, dizendo que não passaria a vida o odiando. Ela expressou preocupação de que ele se radicalizasse ainda mais na prisão. No ano seguinte, suas mortes foram mencionadas na cobertura relacionada aos assassinatos de outras 2 mulheres, como Sarah Everard e Sabina Nissa. Embora cada incidente fosse diferente, eles serviram para enquadrar o combate à violência contra as mulheres em Londres e no Reino Unido de forma mais ampla. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui, acho que tudo que envolve esse caso é terrível. A forma como tudo aconteceu, ele dizendo que fez um pacto com um demônio, enfim, ainda pra finalizar, teve a questão dos policiais que tiraram foto das vítimas e compartilharam. A gente sabe que isso é muito errado, machuca, é claro, muita família, e é realmente
triste tudo isso que aconteceu, mas todos foram punidos. Essa pelo menos é a parte que deixa o caso menos pior. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.